Olá, está começando mais um programa Escolas do Conhecimento, idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale, em parceria com as mais diversas áreas do ensino que estão nesse universo incrível chamado Univale. Na nossa pauta de hoje temos a Escola de Negócios e está conosco a professora mestre responsável pelos TCCs lá da Escola de Negócios, Janifer Marcela Inácio Soares, e ela vai falar sobre a Semana Integrada da Escola de Negócios. Professora, essa Semana Integrada, CIEM, aí, né, como vocês chamam, acontece agora de 28 de junho a 2 de julho. A professora pode contar um pouquinho do que acontece nesse período? Olá, Lívia, claro. Vamos conversar um pouquinho a respeito da nossa semana. A semana, ela acontece a semana inteira, então isso é importante deixar bem claro. Com exceção de quarta-feira pela manhã, todos os dias, na parte da manhã e na parte da noite, nós temos atividades. Essas atividades que integram a nossa escola como um todo, elas são direcionadas tanto para o público digital, nos nossos alunos do EAD, quanto do presencial. E ela compõe os TCCs, as bancas dos alunos. Então, nós temos bancas dos mais diferentes cursos. E todos os cursos da Escola de Negócios participam ao mesmo tempo dessas bancas. Eu posso assistir, né, faço, sei lá, administração e quero ouvir um trabalho de economia, são integrados? Como é que funciona? Então, a ideia da nossa semana de integrar todos os cursos, nós temos trabalhos de administração, ciências contábeis, comércio exterior e logística. Na parte da manhã, nós temos os trabalhos da administração apenas. Na parte da noite, todos esses cursos. Nós temos outros cursos, mas eles têm outros formatos de atividades de fechamento de curso. Então, não necessariamente eles vão estar na nossa semana. Mas o que é interessante é que, por exemplo, se eu sou aluno até de outra escola, eu posso sim estar me inscrevendo para assistir essa palestra, essa apresentação, e eu vou ter, inclusive, certificado. Olha! Então, é interessante para as horas complementares, né? E os alunos do digital em especial, eles já receberam todo o nosso calendário, mas está também no univale.br/eventos, eles conseguem baixar o arquivo e eu consigo direcionar, por exemplo, eu estou meio indeciso no que eu vou fazer, eu não sei bem se eu vou para uma linha A ou para uma linha B, eu consigo ter acesso a atividades das mais diferentes áreas. Então, não é necessariamente se eu sou um aluno da administração, eu tenho que assistir algo da administração. Pelo contrário, eu posso assistir um trabalho de logística, óbvio. Cada curso, no caso logística, administração e comércio exterior, a gente tem formatos diferentes, mas eu consigo ter acesso a esse momento tanto da exposição do aluno na banca, quanto aos comentários dos professores. Então, essa é a riqueza do debate. E tem período que está matriculado, sei lá, quem está no comecinho pode assistir essas bancas, é bacana. Qual que é a importância de eu estar vivendo isso, talvez, no comecinho da minha faculdade? Não só pode, como deve, Lívia. É super importante, porque aí eu vou abrindo os meus horizontes. Então, às vezes, a gente acha que aquela matéria, assim, não é tão legal, não é tão empolgante, assim, para não usar outros termos. Eu acabo vendo aquele trabalho aplicado em determinada área, eu vou conhecer aquela área em profundidade. Então, nesse sentido, a gente recomenda que todos os alunos, tanto é que eles são dispensados, né, com exceção de quarta pela manhã, mas segunda de manhã, de noite e a semana inteira, a gente tem atividade e os alunos conseguem fazer a inscrição, conseguem escolher os trabalhos que vão assistir, que na parte da manhã nós não temos trabalhos simultâneos. Mas à noite, como é uma quantidade maior de trabalhos, nós temos mais de 80 opções para os alunos assistirem. Então, aí sim, eles podem escolher onde é que eles vão assistir. Mas, por exemplo, eu posso assistir um trabalho de administração no primeiro horário, Comex no segundo horário, comércio exterior, e ciências contábeis no último. Então, eu consigo começar a conhecer um pouco mais as áreas. E tanto para o aluno que está entrando agora, quanto para o aluno que já está escolhendo o tema, ele consegue ver, será que essa área eu vou gostar? Será que esse professor eu vou gostar? Na questão do orientador, claro, da orientadora. Então, a gente consegue ter essa pegada diferente. E uma coisa que é muito legal na nossa escola é que no curso de Administração e Comércio Exterior, nós temos 6 opções de TCC. Então, nós temos o artigo científico, o artigo tecnológico, que legal! O relatório de estágio, a modelagem de negócios, o plano de negócios e os casos em gestão. Falando rapidamente de cada um deles, o artigo científico e o artigo tecnológico, a ideia do artigo científico é mais a questão de compreensão de problemas, análise de problemas, e o artigo tecnológico tem essa mesma pegada, só que para uma realidade mais empresarial. Então, se o aluno pensa assim, mas eu vou fazer o TCC para deixar engavetado, nada disso.
Agora, eu consigo, sim, pensar na resolução de um problema para uma empresa. É porque antigamente a gente pensava isso, vou fazer o TCC, ele vai ficar lá. É uma coisa meio, não inútil, né? Porque é a conclusão do meu trabalho, da minha faculdade, mas não aplicaria. Então, agora tem essa possibilidade. Tem essa possibilidade. E, inclusive, por exemplo, se eu trabalho numa empresa e eu quero estudar em profundidade a minha empresa, a empresa da minha família, eu vou para o relatório de estágio. Então, eu vou fazer o estágio sempre com acompanhamento de um professor. Eu tenho diversas entregas, diversas análises que eu vou fazer. Então, eu já consigo colocar em prática o conhecimento que eu fui obtendo ao longo da minha graduação. Agora, um outro cenário. Se eu tenho, por exemplo, uma vontade de abrir uma empresa, eu vou fazer um plano de negócios. Então, eu já saio da graduação com o meu plano de negócios pronto. E, pensando na modelagem, daí a gente tem um diferencial que seria um negócio inovador. Por exemplo, quando a gente fala do Uber, por exemplo, ou até do próprio Nubank, eles vieram para revolucionar os segmentos. Então, a ideia da modelagem é que tu pesquise, que tu verifique, tu vai fazer um protótipo da tua ideia. Então, é bem legal e sempre com acompanhamento de um professor. Já os casos em gestão, tu vai relatar um caso, tu vai contar um acontecimento e vai verificar quais teorias, quais questões podem ser extraídas dessa situação. E o que é mais interessante é que ele tem um processo também que o aluno aplica juntamente com o professor no ambiente de sala de aula. O professor faz toda a condução, mas o aluno às vezes diz assim, será que eu tenho vontade de ser professor, mas será que eu tenho perfil? Então eu acabo me testando neste momento. E, óbvio, isso falando no caso de comércio exterior e administração, que são esses 6 modelos. No curso de logística a gente tem trabalhos mais aplicados. São trabalhos voltados para a realidade prática de uma empresa. Mas o que é mais rico de tudo isso é que a gente separa em caixinhas na parte da realização. Mas no mundo real a gente não separa isso em caixinhas. Então, eu consigo, ao longo da semana, participar das bancas dos mais diferentes modelos, nas mais diferentes áreas, conhecendo esse ambiente como um todo. Quer eu seja do presencial, quer eu seja de outra escola. Do EAD também eu posso. Eu faço EAD também posso participar se eu tiver algum interesse em algum tema que eu achar lá pertinente à minha área. Pode. Não só pode, como deve. Porque aí é aquele viver a Univale fora dos nossos muros, né? A gente consegue. E como a gente está no formato digital, toda a nossa programação será digital, por conta da pandemia e tal. Isso possibilita que um aluno, por exemplo, além de eu misturar os cursos, eu consigo misturar os campi. Então, eu consigo, meu primeiro horário, eu estou em Itajaí, meu segundo horário eu estou em Balneário, e no meu terceiro horário eu estou em Biguaçu, por exemplo. Então, eu consigo fazer essa variação de curso, de campi, de área, para conhecer mesmo, para se aprofundar cada vez mais. Você falou de várias opções que o aluno tem, né, para concluir o seu curso de graduação. Eu queria saber qual que é a importância, independente da escolha dele, né? Qual que é a importância desse trabalho de conclusão de curso para a minha formação profissional? Porque como a gente falou anteriormente, muito antigamente, lá no, né? A gente fala, trabalho de conclusão de curso é a parte mais difícil, e agora? O que eu faço? O que eu vou fazer com isso depois? E pelo que você contou aqui pra gente, hoje em dia tudo isso é muito aplicado ao mercado de trabalho. Então eu queria entender, na formação profissional, para esse aluno que às vezes pensa que o TCC não é tão importante, qual que é essa relevância desse trabalho? Quando a gente fala de fechar um curso, muita gente pensa assim, eu vou resgatar tudo que eu vi. Às vezes a gente não consegue fazer isso, que a gente acaba tendo um foco. Só que, em muitos momentos, aí falando do mercado de trabalho, eu vou ter que fazer um relatório. E nesse relatório eu tenho que pensar que quem vai estar lendo é outra pessoa. O meu relatório tem que ter começo, meio e fim. A avaliação da banca é o feedback das outras pessoas. Tem muitos alunos que têm pavor da apresentação. Mas vamos parar para pensar. Será que algum dia eu pensei que eu estaria aqui fazendo uma gravação de um programa? Então, isso a gente acaba aprendendo e desenvolvendo diversas capacidades. E a apresentação, o nervoso que o aluno sente, que geralmente é a primeira apresentação que ele faz para um grande público, que não é na sala, com os colegas, ou no ambiente digital, ele acaba aprendendo que em muitos momentos eu vou ter que engolir o meu nervosismo, pensar que tem elementos que são mais importantes, às vezes eu quero uma oportunidade diferente, isso a gente vai criando essas capacidades. Então, o TCC ele serve muito para isso. Eu vou me aprofundar em uma determinada área, expor a minha opinião, fazer a análise com base em autores, fundamentar a análise, porque a gente pensa assim, mas eu só vou fundamentar para academia. Não, no ambiente de trabalho a gente busca outros
outros trabalhos já realizados na nossa área para ter mais embasamento naquilo que a gente está fazendo. E, importante de tudo, expressar isso. Como é que eu vou passar a ideia para os demais? Então, eu costumo dizer que é o fechamento completo. Quem não fez até aquele momento, vai ter que fazer. Essa é a hora. Jennifer, muito obrigada por ter participado aqui do Escolas do Conhecimento com a gente. Jennifer Marcela Inácio Soares, lá da Escola de Negócios. Obrigadão, viu? Eu que agradeço. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até a próxima.